Boa tarde a todos. A paz do Senhor esteja com você, com a sua família nesse dia. Eu sou o pastor Adenilson, venho aqui deixar uma mensagem da parte de Deus ao meu e ao seu coração. Iniciar aqui em Romanos 10, 17, que nos fala da seguinte forma: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós sabemos que sem fé, como diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando fala em Romanos 10:17, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, nós aqui temos alguns direcionamentos bem importantes. Por quê? Nós precisamos da fé para agradar a Deus, para vencermos em Cristo. E isso é possível através dessa fé. Através da fé, nós então agradamos a Deus. Como isso acontece? O cristão, o ser humano, o cristão na face da terra, ele precisa compreender e entender que é Deus que nos criou. É Deus que nos criou e para isso Ele nos deixou algumas referências, né? Ele nos criou e nos deixou algumas referências para tomarmos como base. E quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Ele está dizendo que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Ele diz também que nós passamos a ser agraciados, porque Ele se torna, o próprio Deus se torna galardoador daqueles que o buscam, né? Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós então agradamos a Deus pela fé, Ele se torna galardoador, nosso galardoador. Então, diz aqui da seguinte forma: pois pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, né? Daqueles que o buscam, Ele se torna galardoador. E como nós passamos a buscar? Através da fé. E a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu te convido neste dia, nesta hora, a buscar mais do Senhor. Buscareis e achareis, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar, é tempo de crer, é tempo de acreditar, é tempo de chegar mais perto de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra ela está ao alcance, né? Ao alcance de todos. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Então eu e você nós precisamos, né? E sempre, constantemente enfrentamos tempos difíceis, tempos bons, de repente vem aqueles tempos difíceis, né? E é preciso estar o quê? Preparado, é preciso estar firmado em Cristo, né? Para que assim possamos vencer. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. Aí quando ele fala eu venci, aí nós paramos e vamos analisar como que ele venceu, né? Baseados
em que nós vemos lá em Mateus 4, nos fala muito a respeito disso. Como que ele venceu? Através da palavra, né? Mas Jesus era... Não, mas aqui nós estamos vendo que lá em Mateus, todas as vezes que o mal se referia a ele sobre alguma coisa, ele diz, mas também está escrito. Então nós vemos a importância, né, da palavra de Deus. Nós vemos que Jesus ele se preparou antes, ele estava preparado quando enfrentou as adversidades, quando enfrentou as barreiras, as lutas. E aqui também no Salmos 92, no versículo 12, nos deixa também uma mensagem interessante, muito importante para mim e para a sua vida. Salmo 92, no versículo 12. Salmo 92, 12. Fala da seguinte forma. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Nós sabemos que a palmeira, ela é uma árvore muito forte e assim, o cedro do Líbano, ele é muito forte, a espessura dele chega a alguns metros de tamanho, algumas espécies dele chega a 40 metros, mas tem um porém. Os primeiros 3 anos, a pessoa olhar ele até os 3 anos vai achar que ele, não, essa planta aí não está com nada, porque ele não cresce, ele não está pequeno ainda, quase não, isso aí não tem jeito, mas é porque ele está crescendo para baixo, ele está aprofundando as suas raízes e abraçando rochas, abraçando ali, né, realmente as rochas para que possa ficar firme, para depois poder crescer verdadeiramente. A Bíblia diz lá em Lucas que Jesus ele crescia em estatura, graça e conhecimento. E após Jesus crescer desta forma, em todos os sentidos, ele enfrentou as adversidades e venceu. E o cedro do Líbano, ele cresce pouco nos 3 primeiros anos para cima, né? Ele cresce pouco, mas para baixo ele está crescendo. As suas raízes estão crescendo, estão se aprofundando e abraçando a rocha. É preciso que eu e você, nós abracemos realmente a rocha, que é Jesus. Abracemos a palavra de Deus, para que nos tempos difíceis nós ainda possamos florescer e dar bons frutos, mesmo em meio à sequidão, em meio às tempestades. Lá em Lucas 5, quando fala da pesca maravilhosa, a Bíblia diz que os discípulos já tinham pescado toda noite, não tinham conseguido pegar nada. Mas a Bíblia diz que Jesus então fala ali para Pedro, ordena ali aqueles homens para que afastassem do lago e lançassem as vossas redes. E Pedro, num gesto ousado e de fé, ele diz, olha Senhor, trabalhamos toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. E após lançar as redes sobre a palavra de Deus, eles então pegaram grandes quantidades de peixes. Eu quero te dizer nesta tarde, primeiramente, que é preciso, ainda que você não cresça de imediato para alguém, né, ver, para alguém conseguir te enxergar, mas que você possa aprofundar as suas raízes em Cristo Jesus. Você possa se aprofundar na palavra, você possa se aprofundar no conhecimento de Jesus, porque diz que ele crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Que eu e você possamos crescer em estatura, graça e conhecimento a cada dia, a cada manhã. E esse conhecimento é da parte de Deus, né? Principalmente que nós possamos nos aprofundar as raízes, o conhecimento, para que quando vier
realmente as ventanias. A Bíblia diz que uma palmeira, o vento vem, balança ela para um lado, para outro, a folha pode até chegar ao chão, mas quando aquela tempestade passa, aquele vento passa, ela permanece de pé. Ela volta para o seu lugar, permanece de pé, firme e forte, e continua produzindo ali as suas belas folhagens, os seus frutos, enfim. Continua fazendo o que veio para fazer. Fala aqui em Efésios também, capítulo 6, e quero deixar aqui para mim, para a sua reflexão. Efésios 6, no versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O cedro do Líbano, ele faz o que? Ele fortalece. Ele desce as raízes, abraça ali a rocha, os lugares mais firmes. Para quê? Para que possa estar firme na hora da tempestade, na hora da dificuldade, na hora ali das lutas. E aí mesmo com as adversidades, talvez ele chore, talvez ele sofra uma certa circunstância no decorrer da caminhada, assim é o cristão. Talvez ele possa chorar em alguns momentos, possa enfrentar adversidade, em críticas construtiva, destrutiva, enfim. Todo tipo de crítica o ser humano está sujeito a enfrentar, barreiras, adversidades, enfermidades e coisas do tipo, né? Está suscetível quando está nesse mundo, mas diz aqui que para que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme. Né? Então, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, pela pregação. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, quando nós executamos o querer e a vontade de Deus, nós estamos a cada dia nos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, para que possamos assim, dessa forma, nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as ciladas do mal. Essa é a mensagem, a palavra que eu deixo para você nesta tarde, nesse dia. Que assim o Senhor te abençoe, nos abençoe, você, a sua família, onde você estiver, que você possa sentir a graça, a unção e a presença de Deus nesse momento, que você possa ser agraciado e que você possa, nós possamos a cada dia crescer em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Não para que o nosso nome seja conhecido, mas para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado através do meu e do teu testemunho. Testemunho de vitória, testemunho de bênção, de poder, porque Deus é poderoso para fazer coisas maiores e melhores do que nós possamos imaginar. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, pela sua vida, pela sua família, e que Deus, assim, Cristo Jesus, possa te abençoar hoje e sempre. Amém? Deus seja louvado.